Salmo 116, do versículo de número 12 a 14, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Salmo de número 116. É um salmo de gratidão, é um salmo de adoração. O salmista escreve este salmo e, se você observar, não tem o nome do salmista. Se você observar, também não tem qual foi a ocasião em que este salmista escreveu este salmo. Eu creio que essas duas omissões, a omissão do nome e a omissão da data, elas são instrutivas porque, de fato, o que o Salmo 116 descreve é a experiência comum de todo aquele que crê no Senhor. A experiência comum de todo aquele que tem Deus como seu refúgio, como a sua fortaleza. A experiência de que o Senhor é o Deus que intervém. E o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 116, ele relata de uma experiência passada na vida dele, na qual Deus interveio e Deus o livrou. Observe o verso de número 2. Ele diz assim: porque ele se inclinou ou inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Observe, está no passado. Deus inclinou os seus ouvidos. Em outras palavras, o salmista está dizendo: ele ouviu minha oração. Quando eu clamei, o Senhor Deus atendeu. Versículo de número 3 e 4, ele diz assim: de uma ocasião na vida dele, que laços de morte o cercaram, angústias do inferno haviam se apoderado dele, e ele ficou muito triste e aflito. Mas o verso de número 4 diz: então eu invoquei o Senhor. Normalmente, uma experiência passada. Ele havia experimentado isso e Deus interveio na vida dele. Versículo de número 6, ele vai dizer: eu estava prostrado, mas ele me salvou, no passado. Verso de número 8, livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Verso de número 11, eu disse na minha perturbação. Todos esses versículos, então, mostram que o salmista está relatando de uma experiência na vida dele, na vida pessoal, mas uma experiência passada, onde Deus, por sua graça e por sua misericórdia, interveio. E essa é a experiência comum do crente. A experiência de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a experiência comum do crente, do Deus que atenta para as nossas orações e do Deus que tem os seus olhos fitos nos seus servos e servas, do Deus que cuida de nós, do Deus que a Escritura Sagrada descreve como sendo o bom pastor. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor Deus está ali conosco. Então, quando o salmista reflete sobre esta experiência passada como exercício dessa autorreflexão, quando ele considera a sua vida, ele faz essa pergunta aí do versículo de número 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Em outras palavras, como é que eu posso retribuir tamanha bondade de Deus na minha vida? É esse questionamento que deveria guiar o meu coração e o seu coração quando nós estamos em um culto de ações de graças, quando nós queremos agradecer a Deus por alguma coisa na nossa vida. A pergunta que deveria direcionar a nossa mente e o nosso coração deveria ser esta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Eu gostaria de chamar a sua atenção nesses 3 versículos aqui para 3 verdades que nós encontramos. Primeiro, encontramos esta pergunta, que é uma pergunta extremamente relevante. Não era apenas a pergunta do salmista, mas é uma pergunta relevante e importante para mim e para você. Que eu darei ao Senhor? Como é que eu poderia, de alguma forma, retribuir a Deus pelas bênçãos que Ele me concede? Quando alguém te faz algo bom, quando alguém tem uma atitude de gentileza contigo, normalmente você quer retribuir, não é? Na nossa família, quando muitas vezes
eu tenho que viajar, ou eu e a minha esposa viajamos, vamos pregar em um determinado local, fomos convidados pelo pastor da igreja X, ou fomos convidados pelo presbítero da igreja Y. Quando nós estamos preparando a nossa mala, as coisas de viagem, a minha esposa sempre se lembra assim, eu tenho que levar uma lembrancinha para a esposa dele. Eu digo, por quê? Ela diz, eles nos convidaram lá, eles vão nos hospedar, eu tenho que levar uma lembrancinha. Quando alguém nos faz um bem, normalmente nós temos, a nossa atitude é essa atitude de expressar a nossa gratidão. Quando as crianças, quando seus pais lhe dão um presente ou dão alguma coisa, normalmente você retribui com um abraço, você retribui com um beijo, você retribui com uma dedicação de amor ao papai, à mamãe e assim por diante. Nós sempre estamos preocupados, de alguma maneira, a expressar isso. E é interessante porque o que o salmista faz aqui, nesse momento de autorreflexão, ele começa a enumerar os feitos do Senhor. É aquilo que eu chamo da matemática da gratidão. Ele começa a enumerar o que Deus havia realizado na vida dele. Você observou do versículo de número 1 até o versículo de número 11, quantas vezes ele faz menção. É aquilo que um dos nossos hinos, hinos do nosso inário, diz assim, conta as bênçãos. Diz, quantas são as bênçãos que você tem recebido do Senhor Deus? É esta matemática da gratidão, que é, antes de mais nada, um exercício espiritual. Para eu e você sermos verdadeiramente gratos, nós precisamos começar a nossa gratidão com essa autorreflexão, com essa matemática da gratidão e considerar o que Deus tem feito por nós. Na vida do salmista, no Salmo de número 116, ele diz assim, Deus me trouxe um grande livramento. Angústias do inferno se apoderavam de mim, eu fiquei muito aflito e triste, mas eu invoquei o Senhor, e o Senhor ouviu a minha oração. No caso dele, foi um caso de livramento, foi um caso da intervenção do Senhor Deus. Ele foi sustentado e abençoado por Deus. No meu caso e no seu caso, tem muito mais do que isso. Nós poderíamos citar várias ocasiões de livramento, nós poderíamos citar várias ocasiões onde Deus, de fato, respondeu às nossas orações, mas nós podemos citar mais ainda. Nós podemos citar o fato de que Deus nos deu o seu próprio Filho. De que Deus, para nos livrar das chamas do inferno, para nos livrar da condenação eterna, Ele nos deu quem Ele tinha de melhor. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um arcanjo, Deus não mandou nenhum outro ser celestial, mas Deus enviou o seu próprio Filho para se encarnar e morrer naquela cruz do Calvário, morte horrenda, morte como maldito, quando ele nunca cometeu nenhum pecado, quando ele nunca havia transgredido a lei e a vontade do Pai. Tudo que o Pai concedeu para ele, a Bíblia Sagrada diz que prosperou nas mãos dele, mas ali naquela cruz ele recebia a maldição que era minha. Ali naquela cruz ele recebia a maldição que deveria cair sobre você. Deus nos deu quem ele tinha de melhor. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você poderia dar para Deus que ele se dá a você? A Bíblia Sagrada diz que Deus se entrega a mim e a você em uma verdadeira comunhão íntima. E quando eu e você buscamos o Senhor, nós recebemos a face de Deus, as bênçãos de Deus, a comunhão com o Senhor Deus. Nós que somos pecadores, recebemos o próprio Deus que se dá a nós como uma grande bênção. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Essa é uma pergunta relevante, porque qualquer expressão de gratidão deveria começar com essa pergunta. Deveria começar com essa matemática da gratidão. Mas aí você tem essa pergunta relevante e você tem uma resposta que é uma resposta totalmente desconcertante. O que o salmista diz que ele vai fazer? Ele diz assim, eu tomarei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor. Normalmente você espera que alguém que vai retribuir um ato
de bondade, que essa pessoa faça alguma coisa. Mas o salmista não diz que ele vai fazer, ele diz que ele vai receber. É totalmente desconcertante, é totalmente surpreendente. Primeiro ele pergunta, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que ele fez comigo? E depois ele diz, já sei o que eu vou fazer. Eu vou receber. Ao invés de dar, ele recebe. E ele diz, eu vou tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é uma metáfora utilizada na Bíblia Sagrada para você, de fato, receber e aceitar aquilo que Deus tem para oferecer a você. Aquilo de melhor que o Senhor Deus tem para oferecer a você. A salvação em Cristo Jesus. Na verdade, em uma ceia ou uma Páscoa judaica, os judeus não tinham a ceia, mas em uma Páscoa judaica, existiam alguns cálices. Existiam 4 cálices em uma Páscoa, na mesa de uma Páscoa judaica. E havia um cálice bem amargo, onde as pessoas deveriam tomar daquela bebida amarga e deveriam lembrar daqueles anos de escravidão lá no Egito, quando eles sofreram a amargura da escravidão. Haveria depois um outro cálice de juízo, um líquido negro, escuro ali de juízo, e entre aquele cálice amargo e aquele cálice de juízo, havia um outro cálice que era chamado o cálice da salvação. É aquele cálice que Jesus toma, é aquele cálice que Jesus levanta, é aquele cálice que Jesus diz assim, olha, este é o cálice da salvação. Esse é o cálice da nova aliança. Que a partir do momento que você toma desse cálice da salvação, você é liberto do cálice do juízo. Mas havia 4 cálices, não é? Eu falei apenas de 3. O primeiro deles era um cálice que ele não era vinho, ele não era vermelho, ele tinha assim mais uma expressão de rosé, que era considerado o cálice do pecado. Então, todo judeu que participava da Páscoa naquele momento, ele tinha, de maneira bem visual, um cálice do pecado, sabendo, eu sou pecador. Um cálice da amargura, sabendo, o pecado traz sobre a minha vida dores de escravidão. E se eu continuar nessa escravidão, nesse pecado, nessa rebeldia contra Deus, eu vou ter que um dia tomar o cálice da ira de Deus sobre mim. Mas entre o cálice da amargura e da ira, havia o cálice da salvação. E agora o salmista usa justamente essa metáfora, ele diz, eu já sei o que eu vou fazer. Para demonstrar a minha gratidão a Deus, eu vou receber aquilo que Deus tem para me dar. Mas você sabia que para você receber a salvação que Deus tem para te dar, você tem que se reconhecer, em primeiro lugar, como pecador? Se você não reconhecer que você é um doente, você nunca vai tomar um remédio. Na verdade, é interessante, não é? Quanto mais velho eu fico, mais eu vejo algumas pessoas assim teimosas para tomar remédio. E aí eles assim, não, é só uma gripezinha. Não, é só um probleminha. É só uma coceirinha que deu no dedo. E de repente dá-lhe uma frieira, o dedo está quase caindo e a pessoa não vai lá e não pega e não toma o remédio, não é? Então é bem interessante. Não, é só uma dorzinha assim na cabeça. Vai passar logo. Uma xícara de café resolve isso. De repente dá uma enxaqueca terrível na pessoa e tudo. Ela fica teimosa para fazer isso. Na verdade, a pessoa teima porque ela não reconhece que ela é necessitada. E assim acontece com muitas pessoas. A razão pela qual elas não recebem a salvação que Deus tem para elas é que elas não reconhecem que elas são pecadoras. Na verdade, elas acham que elas são muito boas. São pessoas muito perfeitas. Elas fazem o bem o tempo todo. Mas quando você percebe, quando você lê na Escritura Sagrada que você é um pecador, que você está falido, que você é necessitado, que não tem como você salvar a si mesmo, você precisa pedir e você precisa receber. Talvez a melhor ilustração nesse sentido seja uma ilustração que vem do livro do C.S. Lewis chamado O Grande Abismo. O Grande Abismo é um livro
que fala da experiência de várias pessoas que estão num ponto da vida delas em que elas têm que tomar uma decisão. Ou elas vão para o céu, ou elas permanecem na terra e permanecem condenadas. Para ajudar essas pessoas a tomar essa decisão, normalmente vêm seres iluminados que vêm conversar com elas. E tem um personagem nesse livro que é chamado o Homem Grandão, ou o Homem Zarrão. E aquele homem ele era cheio de justiça própria. Ele sempre fazia as coisas corretas e tudo e tal. E vem um indivíduo e começa a conversar com ele e começa a dizer para ele: olha, vamos para o céu, vamos lá, você vai ter alegria, você vai se encontrar com Deus, você vai ser transformado, você será isso e tudo. E aquele homem vira e diz assim: eu não estou pedindo nada, eu só quero os meus direitos. E naquele exato momento que ele fala aquela frase, aquele ser iluminado diz assim: então peça, porque nada no céu é adquirido se você não pedir. Quando você pede, você reconhece que você é um necessitado. O salmista diz assim: eu sei o que eu vou fazer, eu vou tomar o cálice da salvação. Ao invés de eu dar algo para Deus, eu vou receber de Deus aquilo que Deus tem para me dar. Mas para você receber isso, você tem que reconhecer que você é um necessitado. Que a sua justiça própria, os seus atos, os seus méritos, eles não são moedas que valem lá no céu, eles só valem aqui na terra. Lá no céu você não consegue comprar a sua salvação com a sua justiça própria. Você tem sido uma boa pessoa, que ótimo. Você tem pago todos os seus impostos, você tem amado as pessoas, tem procurado fazer o bem. Que coisa fantástica! São moedas valiosas essas obras que você tem realizado aqui. Elas não valem para você comprar a sua salvação lá no céu. Lá no céu, você necessita de uma moeda que vale a sua salvação, e essa moeda é somente o cálice da salvação do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É só isso. Mas para você tomar esse cálice da salvação e recebê-lo, você tem que reconhecer que você é pecador, que você é necessitado. E o texto ainda diz mais. O texto ainda diz assim, que esse cálice da salvação que eu e você podemos receber, ele nos permite ainda invocar o nome do Senhor. Hoje, pela manhã, nós iremos participar da ceia do Senhor. E é na ceia do Senhor que prefigura o sacrifício e o cálice da salvação que Jesus Cristo oferece para cada um de nós. É quando nós participamos da ceia do Senhor que nós nos lembramos que a salvação já foi conquistada pelos méritos de Cristo, não pelos meus méritos. Que a salvação foi conquistada pela obra de Jesus, não pelas minhas obras. Quando nós nos aproximamos da ceia do Senhor, nós nos lembramos que o nosso único papel nessa história é de receber aquilo que Cristo fez por nós. E nós comemos o pão e tomamos o vinho, e nós lembramos que a salvação, ela diz respeito a todo o nosso ser, corpo e alma. E nós podemos, de fato, saber que isso é um presente. E presente não é porque nós merecemos. Presente é pela graça do Senhor Deus. Primeiro nós temos essa pergunta relevante, depois nós temos essa resposta desconcertante. E aí nós temos um compromisso final, um compromisso, eu poderia colocar, só para soar melhor, determinante, que o salmista assume. Está no versículo de número 14. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nós, seres humanos, somos pessoas que fazem votos. Nós fazemos os votos quando nós apresentamos nossos filhos ao batismo. Você se lembra dos votos que você fez? Você se lembra dos votos que você fez de levar aquela criança à igreja, de ir à igreja com ela? Você se lembra dos votos que você fez de orar por aquela criança? De ler a Bíblia com aquela criança e ensinar aquela criança a ler para que ela mesma pudesse ler com os próprios olhos a palavra de Deus? Quantos de nós quebraram esses votos? Quantos de nós nem à igreja mais vamos?
Às vezes os filhos querem ir, mas nós não vamos. Quebramos os votos. Você lembra dos votos que você fez no momento do seu casamento? Quantos de nós quebraram aqueles votos? Nós fizemos votos de fidelidade, fizemos votos de buscarmos andar na presença do Senhor Deus, fizemos votos de amar até o fim. Eu me lembro de uma reportagem muito interessante que eles fizeram com a esposa do pastor Billy Graham. Billy Graham, aquele evangelista mundialmente conhecido, não é? Então, um dia eles perguntaram para a esposa do pastor Billy Graham: pastor Billy Graham, um homem tão famoso, tão atarefado, viaja para vários países, prega aqui, ali e tal, deve ser difícil viver uma vida com alguém assim. Ela diz: não, certamente é. E a repórter diz: a senhora já pensou em algum momento se separar do pastor Billy Graham? Ela diz: separar? Nunca. Matá-lo várias vezes. Então, assim, é melhor matar do que separar. Eu mato, mas não quebro o voto. Seria mais ou menos isso aí. Né? Não posso falar isso muito alto, porque minha esposa está ouvindo, essas coisas são sugestivas. Não é? Então a gente tem que tomar cuidado com essas sugestões. Assim. Mas sim, no casamento nós fizemos alguns votos. Muitos de nós, quando nos tornamos membros de uma igreja, nós também fizemos votos. Fizemos votos de frequentar a igreja, fizemos votos de sustentar a igreja com as nossas orações, fizemos votos de sustentar a igreja com os nossos recursos financeiros, fizemos votos de pregar o evangelho para outras pessoas. Votos que nós fizemos e que muitas vezes quebramos. Mas o salmista, nesse momento, tentando expressar a gratidão dele ao Senhor Deus, ele deixa bem claro nesse compromisso, nessa renovação de comprometimento dele: eu cumprirei os meus votos ao Senhor. Quais votos você fez a Deus e você já quebrou? E você precisaria renovar na sua vida? E você deveria dizer: Senhor, eu prometi de fato isso. Senhor, eu prometi que eu estaria na tua igreja com o teu povo. Mas eu deixei de frequentar. Eu não vou mais. Não é um voto quebrado? Como é que começou isso? Nem sei, assim, foi indo, até caiu no esquecimento. O voto quebrado. O salmista disse: eu quero expressar a minha gratidão a Deus. Primeiro eu começo com os votos que eu já fiz. Mas ele não para por aí, ele diz assim: eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. É um cumprimento comunitário. É uma maneira, de alguma forma, que ele diz assim: eu vou fazer isso de uma forma pública, de uma forma comunitária. Da mesma maneira que será uma expressão pública da minha fé. As pessoas verão o meu compromisso com o Senhor Deus. E aqui é uma coisa muito interessante, porque é totalmente diferente da sociedade na qual nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas acabaram de privatizar a fé. Sabe o que é isso? Pergunta assim para a pessoa: você tem fé em Deus? Claro que eu tenho. Rapaz, mas eu não vejo por seus atos. Não, mas dentro do meu coração. Você conhece o meu coração. Pessoas assim: você ama a Deus? Claro que eu amo. Mas eu não estou vendo você envolvido com a igreja, trabalhando e tal, expressando o seu amor ao Senhor Deus. Não, mas está dentro do meu coração. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas privatizaram a fé. Não existe isso na Bíblia. Na Escritura Sagrada, a fé e o amor que está dentro do seu coração, ele sai pelos poros. As pessoas veem. Você cumpre os seus votos ao Senhor na presença de todo o povo. É uma verdadeira expressão pública da sua fé. Você não é um agente secreto do reino, que ninguém sabe que você é crente ou não. Mas todos veem. Eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. O que isso tem a ver comigo e com você? Nós que somos cristãos, nós que cremos em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de expressar uma nova vida, gratidão. Gratidão não é característica do homem natural, gratidão é a característica do homem convertido. Gratidão não é característica de uma mulher
Naturalmente nós murmuramos. Nós somos murmuradores. Nós acordamos murmurando pela noite ruim que nós tivemos, pelo dia péssimo que se aproxima. Se vai ter sol, nós murmuramos de um sol que pode fazer um calor terrível. Se vai chover, nós murmuramos. Nós murmuramos. Mas gratidão é a expressão de que nós fomos alcançados pela graça em Cristo Jesus. E nós temos essa oportunidade agora de cumprir os nossos votos a Deus na presença do seu povo. Deixa eu tentar concluir a nossa meditação. Salmo de número 116 é um salmo de gratidão a Deus. É um salmo de adoração ao Senhor. O salmista agradece e adora ao Senhor Deus pelos bens que Deus tem concedido a ele. Mas o que é gratidão para o salmista? Para o salmista, gratidão é um estilo de vida. Não é apenas um evento, não é apenas um primeiro domingo de dezembro de 2024, não é apenas uma ocasião especial onde nós reunimos amigos, parentes, onde nós cantamos louvores ao Senhor. Para o salmista, gratidão a Deus é um estilo de vida. Ele vai dizer: eu tomarei o cálice da salvação, eu cumprirei os meus votos ao Senhor na presença do povo dele. Eu vou viver por gratidão ao Senhor Deus. Além do mais, é interessante a maneira e a alegria com a qual ele expressa essa gratidão a Deus, desde o versículo de número 1 até no finalzinho. E aqui é uma coisa muito interessante, às vezes você nota a gratidão da pessoa não tanto pelo ato, mas pela alegria dela. Sabe quando você dá um presente para uma criança? Normalmente a criança abre o presente, deixa o presente de lado e vai brincar com a caixa de papelão, não é? É assim, então, era melhor comprar a caixa de papelão logo, faz mais barato e pronto, vai lá e tal. Mas a criança fica tão alegre, às vezes, e pela alegria daquela criança, ainda que seja com a caixa de papelão, você diz, valeu a pena. O dinheiro do presente valeu, pela alegria nesse momento. Alegria é uma das maneiras de você indicar a sua gratidão ao Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve falando sobre a alegria, falando sobre o contentamento, como sendo um indicador da nossa gratidão a Deus. Ele fala daqueles que crescem em piedade com contentamento. Você é grato a Deus? Como que você expressa isso? Oferecendo um culto uma vez por ano, e aí você diz, tá bom, chequei meu dever anual. Ou você diz, não, eu vou viver como expressão da minha gratidão a Deus por todo o benefício que Ele tem feito. Ou, de repente, você diz, não, eu vou expressar tamanha alegria, tamanho contentamento, porque, de fato, o Senhor Deus tem me abençoado e eu reconheço as bênçãos do Senhor. O salmista só começa com essa grande pergunta: que darei ao Senhor? É uma pergunta de reflexão. É a matemática da gratidão. Você já contou as bênçãos de Deus na sua vida? E se você contou, encontrou alguma delas, o que você tem feito? Como você tem retribuído a Deus pelos benefícios que Ele tem concedido a você?